Eu sei que acordar cedo me ajudaria bastante. Eu sei que parar um pouco, né, diminuir o uso do celular é importantíssimo para nossa produtividade. E eu também sei que para eu ter um futuro melhor, para eu ter um futuro bom, eu preciso estudar. Mas mesmo sabendo de tudo isso, eu não faço. Talvez não seja falta de disciplina, ou talvez seja, eu não sei. Mas o fato é que muita gente sabe o que precisa fazer, sabe o que tem que ser feito, só que a pessoa trava. Ela não faz. Ela procrastina, ela fica com preguiça de fazer. E esse é um problema bem comum em muita gente. Muita gente tem esse problema, só que não sabe o porquê disso. Poxa, se eu sei que eu tenho que fazer uma coisa, e eu não tenho vontade de fazer aquilo. Por que que isso acontece? E eu me questionei muito sobre isso, tanto que eu cheguei em algumas conclusões. E o primeiro motivo que me leva a não fazer algumas coisas que eu sei que tenho que fazer é o cansaço. Só que só em alguns dias específicos. Eu trabalho 12 por 36, trabalho dia sim, dia não. Geralmente no dia que eu não trabalho, alguns dias eu faço alguns bicos aí com um amigo meu. A gente trabalha com instalação de ar-condicionado. E dependendo ali de como que foi o expediente, acaba sendo um dia bem cansativo. E eu tenho que acordar cedo nesse dia. Então eu fico muito cansado quando chega ali próximo à noite, ali no final da tarde. E daí eu não consigo fazer algumas coisas justamente por conta desse cansaço, né? Que nem às vezes eu vou para capoeira à noite. Geralmente nesses dias de serviço eu acabo não indo porque eu cansei bastante. Então o cansaço ele me limita em alguns aspectos. Claro que não é todo dia, são só alguns dias específicos. Além desse bico que eu faço com meu amigo, quando é dia de compra, também eu fico bem cansado. Por quê? Porque eu não faço compra aqui na minha cidade porque é tudo muito caro. Então eu viajo para uma outra cidade e faço compra lá. Então eu dirijo daqui até lá e depois a volta, né? E além de, como é em outra cidade, a gente procura fazer outras coisas lá, não fazer só a compra, para meio que a viagem valer a pena. Então, além de passar no mercado, a gente vai em alguns lugares, alguns pontos turísticos, né? A gente faz meio que um rolê, não só a compra em si, mas também faz um passeio. E nesses dias também eu acabo ficando cansado. Por isso eu também fico sem fazer algumas coisas, às vezes. E a terceira coisa, falando ainda sobre cansaço, é quando eu tenho um compromisso muito cedo. Quando eu tenho que acordar muito cedo, o meu dia é uma porcaria, porque eu não tenho esse costume. Então, quando eu tenho que acordar muito cedo, eu estou forçando o meu organismo a fazer isso. E daí, cara, deu meio-dia ali, meus olhos começam a arder, começa a me dar dor de cabeça, dependendo, e eu não consigo ser produtivo, não consigo fazer nada. Então, o cansaço me impede de fazer as coisas que precisam ser feitas em três frentes. Quando eu faço bico com meu amigo, quando é dia de compra que eu preciso ir para outra cidade e quando eu tenho um compromisso muito cedo. A segunda coisa que me desvia do caminho, e eu tenho consciência disso, é o vício no celular. E não é nem tanto a rede social, porque eu já desinstalei Instagram, Facebook, desinstalei TikTok. É mais assistir alguma coisa, seja no YouTube, seja uma série, um filme, ou jogar. Eu sou um cara que eu gosto muito de jogar, só que eu não consigo controlar. Eu começo jogando um jogo, eu falo assim, eu vou jogar só meia hora por dia, só uma hora por dia. Aí nos primeiros dias eu consigo cumprir esse limite. Só que daí depois que o tempo vai passando, eu vou me viciando cada vez mais no jogo e daqui a pouco eu não consigo controlar. Quando pensa que não, eu já estou passando o dia todo jogando. E eu sei que jogar é uma coisa que me traz alguns malefícios, né? E por isso eu já tentei parar algumas vezes, alguns jogos, mas eu acabo sempre voltando. Por quê? Porque é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Eu não faço só por fazer, sabe? Por exemplo, eu vou começar a ler. Eu sempre dou exemplo de leitura, né? Mas eu vou começar a ler. No começo você lê por ler, porque você quer começar um bom hábito. Mas não é que você gosta daquilo. Você está tentando. E jogar não. Eu gosto de jogar. Eu gosto. Só que é uma faca de dois gumes. De um lado eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, só que ao mesmo tempo essa coisa me prejudica. Aí eu tenho que tentar balancear isso daí, para não parar de fazer uma coisa que eu gosto e ao mesmo tempo não deixar ele me prejudicar tanto. Só que eu acho que a solução vai ser parar de vez, que eu não consigo controlar. E daí acaba prejudicando, porque tira a vontade de fazer outras coisas, porque, porra, jogo é muita dopamina, né? Você ali tá se entretendo de uma forma absurda. Então você fica com vontade de jogar, logo perde vontade de fazer outras coisas e ainda por cima você acaba dormindo tarde. Porque quando eu deito na cama, assim, eu pego o celular, vou jogar, daqui a pouco é 1 da manhã, 1 e pouco. Então, assim, não é só
na produtividade que atrapalha, né? Mas atrapalha até na saúde, porque a pessoa que dorme muito tarde ou que dorme com o celular, né? Ah, eu vou dormir 10 horas. Eu tenho que parar de mexer no celular pelo menos 9. Então, se eu não faço isso, eu já estou me prejudicando muito mais além. Outra coisa que faz com que eu não faça o que eu tenho para fazer, o que eu preciso fazer, é o trabalho. Mas como assim ruim é o trabalho? É porque a maioria de nós trabalha numa coisa que não gosta. Trabalha porque é o jeito, né? Vamos ser sinceros. A gente trabalha porque precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Mas a maioria dos trabalhos ninguém gosta. Então a gente quer aproveitar muito o dia de folga. Por quê? Porque pensa, amanhã eu vou trabalhar, então eu tenho que aproveitar hoje. Esse pensamento de aproveitar o hoje faz com que você não queira fazer coisas chatas. Então, por exemplo, o que para mim o que é aproveitar? Como eu falei, eu gosto de jogar. Então, para mim aproveitar é jogar. Só que aí eu acabo querendo aproveitar, né? Às vezes sair para uma piscina, sei lá, fazer alguma coisa diferente, e daí eu deixo de fazer as coisas que são importantes porque eu quero aproveitar o dia. Isso daí também é o que me sabota. Outra coisa também é a questão de eu ficar sempre com a mente cheia. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos, muitas metas, muitas mesmo. E eu fico pensando demais no futuro. Fico pensando, poxa, eu quero conseguir isso. Como é que eu vou chegar nesse ponto? Como é que eu vou conquistar esse objetivo? Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, só que eu não sei como chegar. Eu não sei qual caminho eu vou percorrer. E isso acaba me travando, porque eu fico pensando muito e eu não vou agir. Eu só fico pensando. E aí eu percebi que isso também é uma coisa que me faz ficar travado. Faz com que eu não realize as coisas ali que eu tenho para realizar. E a última coisa, né, que casa bastante com aproveitar o dia de folga, é um conforto mínimo, que inclusive eu gravei um vídeo sobre isso. Poxa, eu não quero abrir mão do pouco conforto que eu tenho. Eu sei que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, eu sei que a gente tem que se esforçar, ser uma pessoa melhor, mas, cara, a vida do brasileiro é ralação do início ao fim. Aí o pouco de conforto que você consegue conquistar, você tem que abrir mão para conseguir coisas melhores. Eu não enxergo isso como algo justo, se bem que a vida não é justa, né? Mas, cara, eu não quero abrir mão do pouco conforto que eu tenho pra só ficar me ralando ali, me matando, fazendo as coisas e, sei lá, parece que as coisas não vai pra frente. E é difícil, cara. Se, porque assim, como eu falo, a vida já não é uma coisa muito boa. Porque é sofrimento, é dor, é perca, é pobreza. E aí você tem que abrir mão das coisas que você gosta, das coisas que fazem você esquecer um pouco tudo isso. Fica tudo sem sentido, sabe? E eu não quero abrir mão disso, porque nem jogar mesmo, que é uma coisa que eu gosto, me faz bem jogar. Tipo, não faz bem, porque não é uma coisa boa, né? Eu tô alimentando o meu vício. Mas enquanto eu tô ali jogando, eu esqueço dos problemas do mundo real, sabe? Das coisas ruins. Ou, por exemplo, um dia de piscina. É uma coisa que eu gosto muito, ir pra piscina, nadar e tudo mais. Aí eu vou abrir mão disso pra passar o dia arrumando a casa. Entende? E, tipo, é osso, cara. Você tem que fazer uma escolha que é difícil, porque se você não faz o que precisa ser feito, você não vai conseguir conquistar as coisas que você quer. Mas por outro lado, você, para fazer essas coisas, tem que abrir mão das coisas que você gosta. E aí você tem que saber balancear, vai de cada um, né? Eu mesmo, eu tô tentando ao máximo, tô me esforçando muito para conseguir balancear isso, para conseguir fazer o que tem que ser feito, e eu também não vou ser hipócrita, né? Não vou dizer aqui que eu sou o cara pior que existe, não. Eu tô conseguindo fazer várias coisas, tô conseguindo ler, comecei a acordar mais cedo, tem dias que eu acordo mais um pouco cedo, tem dias que eu acordo menos, mas eu tô acordando mais cedo do que o normal que eu era antes. Tô bebendo mais água, tô treinando direto, desde o começo do ano eu tô fixo, treinando certo. Então assim, eu tô mudando, eu estou conseguindo atingir alguns objetivos que eu não estava tão disposto. Mas tudo isso aos poucos, não é de uma hora para outra e nem de um dia para o outro. Porque eu sei a dificuldade que é para você realizar uma mudança na sua vida. E se eu for tentar mudar muita coisa de uma hora para outra, eu não vou conseguir, vou me frustrar e vou desistir. Então eu estou indo aos poucos, mas eu estou tendo resultado. O importante é você não parar, né? É você continuar andando, mesmo que os passos sejam pequenos. Um passo pequeno já é um avanço. Já você está em um lugar diferente de onde você estava antes. E eu penso assim, se eu for passar a minha vida inteira só fazendo coisas que eu não gosto,
Que vida que é essa? Talvez não seja preguiça, não seja falta de força de vontade. Talvez eu só não queira passar a minha vida toda fazendo só o que precisa e não fazer nada do que eu gosto. O problema é que eu tento balancear os dois e na maioria das vezes eu acabo puxando para o lado do conforto. Por isso que eu fico sem fazer coisas que precisa. E o que é que eu estou tentando fazer para conseguir melhorar nessas coisas, dar a volta por cima e conseguir mudar de fato essa realidade? Primeira coisa, né, como eu mencionei, pequenos passos e não uma revolução. Porque eu sei que não vai adiantar nada eu tentar mudar tudo, eu não vou conseguir. Então a primeira coisa que eu fiz foi não colocar expectativas muito altas nas coisas que eu quero mudar. Porque se eu coloco uma expectativa muito alta e eu não consigo atingir ela, eu vou me frustrar e vai ser pior. Então, se eu quero acordar cedo, poxa, eu vou acordar 5 horas da manhã todo dia e correr. Isso não vai acontecer, não vai. Então, eu vou colocar uma meta mais baixa dentro da realidade. 7 horas da manhã. É um horário possível, é um horário bom e que se eu acordar esse horário, eu vou conseguir ter tempo para fazer as coisas que eu preciso. Ah, eu quero começar a me exercitar. Eu vou correr de manhã, eu vou para a academia à tarde, de segunda a sexta, e à noite eu vou sair para caminhar. É muito, cara, você não vai conseguir. Na primeira semana você até vai porque está motivado, porque é um projeto novo. Mas depois que isso começar a ser uma coisa mais da rotina, você não vai fazer tudo isso. Então não adianta colocar uma expectativa lá em cima. Tem que ser algo dentro da realidade que você vive hoje. E o que tem mais me pegado é a questão de parar de mexer no celular. Eu tento, né? Eu já desinstalei as redes sociais, que nem eu falei. Hoje mesmo eu mexi bem pouco no celular. Eu vi algumas videoaulas que estavam atrasadas, mas não é todo dia que é assim. Ontem mesmo eu mexi no celular o dia praticamente todo. Hoje que já foi um dia melhor. E assim vai, altos e baixos, e eu vou tentando. Pelo menos eu estou consciente disso, né? Tem gente que não tem nem essa consciência. Tem gente que mexe no celular todo dia ali, o dia inteiro, e não entende o quão prejudicial é para ele. E ele nem tenta mudar. Pelo menos eu já estou um passo adiante, que eu já sei mais ou menos ali o que é que eu tenho que fazer. O duro é fazer, né? A segunda coisa que eu fiz para mudar e que tem me ajudado muito mesmo foi ter combinado com a minha esposa para a gente tentar mudar junto. Então, na parte de acordar cedo mesmo, às vezes eu acordo, eu tô um pouco mais disposto que ela. Então eu falo, amor, vamos, levanta, vamos tomar um banho. E daí eu motivo ela. E no outro dia, às vezes ela é que me motiva, porque eu tô mais para baixo, sabe? Então um vai ajudando o outro a treinar e a se alimentar melhor também. Ah, hoje a gente treinou superiores. Acabei de treinar, tomar banho e já vim gravar. Então assim, hoje os dois estavam motivados para treinar, foi um treino bom. Só que tem dia que eu tô meio sem querer treinar. Aí ela fala, vamos, é uma obrigação, a gente tem que treinar. Também acontece o contrário, às vezes eu que motivo ela. Então é muito bom, tanto para treino quanto para manter a alimentação ali, não 100% regrada, mas pelo menos uma alimentação melhor, mais saudável. Um vai ajudando o outro. E isso tem funcionado bastante. Desde o dia 2 de janeiro, a gente tem tido sucesso nessas três coisas que a gente está tentando: acordar cedo, treinar e se alimentar melhor. A gente falhou acho que uns 2 dias aí, mas também ninguém é de ferro. Mas não foi por conta dessa falha que a gente desistiu. Estamos firmes aí e vamos continuar até, não sei, mas vamos continuar até onde for, mas vamos tentar. Então, assim, tudo que você faz com alguém é melhor do que você fazer sozinho. E a terceira coisa que eu tô buscando, né, que eu tô tentando fazer, inclusive eu já falei aqui no canal sobre, é fazer as coisas que eu preciso logo nos primeiros momentos do meu dia. Por quê? Por exemplo, se eu acordei e eu vou mexer no celular, daqui a pouco eu me levantei, aí eu vou tomar um banho, escovar o que seja, eu já coloquei bastante dopamina na minha mente por ter mexido no celular. Então o meu dia, ele já não vai ser mais tão proveitoso, talvez, a palavra não é bem essa, mas não vai ser da mesma forma que seria se você tivesse um início de dia melhor. Então, vamos pensar em outra realidade agora. Você acordou ali 7 da manhã, você levantou, arrumou a cama, tomou um banho, fez um café, tomou o café, leu um livro. Cara, essa rotina é excelente. Você já está motivado para dar continuidade ao seu dia. Agora você acordou ali 10 horas da manhã, ficou até 10h40 no celular, levantou, escovou ali, comeu o lanche que tu pediu ontem à noite e sobrou. Pô, o dia já começou ruim. Qual é a probabilidade dele melhorar? Então, nos primeiros momentos do nosso dia,
A gente tem que fazer com que esse dia seja bem mais produtivo para conseguir ter um dia melhor, para o resto do seu dia render. E é o que eu estou tentando fazer. Então, tudo que eu tenho que fazer que é chato, eu procuro fazer logo nos primeiros momentos do meu dia, justamente para não deixar para fazer depois e acabar não fazendo. Então, eu sempre falo da leitura. Ler é um hábito que eu estou tentando. Eu já estou no meu 6º livro. Mas por que que eu consegui ler todos os outros 5? Porque eu leio assim que eu acordo. Se eu deixar, nos dias que eu deixei para ler à tarde ou à noite, eu não li. Então essa é a terceira coisa que eu estou fazendo. Fazer o que tem que fazer pela manhã. Porque aí eu já faço, já fico livre, pronto, acabou. Eu ainda estou longe do que eu quero ser, do que eu quero me tornar, da minha melhor versão. Só que eu estou buscando, estou tentando encontrar meios, estou lutando para conseguir me tornar esse Juan que eu quero. Porque eu sei que se eu não for atrás, ninguém vai por mim. E toda segunda-feira eu estou postando um vídeo novo referente a isso, né? Referente ao meu progresso, a algum aprendizado, algum erro que eu tive, mas que me fez melhorar como pessoa. O meu objetivo aqui nesse canal é compartilhar a minha vida, né, as minhas ideias, para quem sabe poder ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu. Então, se isso faz sentido para você, se você acha que é um conteúdo bacana, se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos e também deixa o seu like para me ajudar, porque no começo é bem difícil um canal aqui no YouTube, né? Então eu conto com seu apoio. Valeu e até o próximo vídeo.